A maioria dos jardineiros passa a vida combatendo ervas daninhas e mimando vegetais que morrem ao primeiro sinal de negligência. Mas há um jeito diferente. Existem plantas que não apenas sobrevivem, elas voltam dos mortos. Eu as chamo de plantas zumbis. Elas se ressemeiam sozinhas, elas se espalham, elas riem da seca e da geada. Plante-as uma vez e elas assombrarão seu jardim para sempre, de um jeito bom. Aqui estão 15 plantas que transformam seu jardim em algo que te alimenta. Quer você se lembre de regar ou de ressemear ou não, ano após ano. Vamos lá. O cardo parece que uma alcachofra teve um bebê com um cardo mariano e depois foi para uma academia. É um vegetal mediterrâneo do qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas em partes da Europa é um alimento básico há séculos. Os espanhóis e italianos sabem o que é bom. A parte comestível são os talos grossos das folhas. Eles têm gosto de um coração de alcachofra mais intenso e levemente amargo. Você os branqueia envolvendo os caules para bloquear a luz por algumas semanas antes da colheita, o que os torna macios e menos amargos. Depois, você os cozinha lentamente, frita ou joga em ensopados. Mas aqui está o motivo de estar nesta lista. Em climas amenos, o cardo se ressemeia como se tivesse uma vingança pessoal. Uma planta pode soltar milhares de sementes. Essas sementes germinam na primavera e, de repente, você tem uma colheita inteira nova que não plantou. A planta em si também é perene nas zonas 7 para cima, o que significa que nem precisa se ressemear. Ela simplesmente continua crescendo ano após ano, ficando maior e mais resistente. O cardo também é um dos poucos vegetais que contém enzimas usadas para fazer queijo. Queijeiros tradicionais portugueses e espanhóis usam flores de cardo secas como substituto do coalho, então você está cultivando comida e uma ferramenta de fabricação de queijo ao mesmo tempo. A desvantagem é que ele é grande. Uma planta de cardo madura pode atingir 1,5 metro de altura e largura. Não é discreto, mas se você tem espaço e quer uma planta que sobreviva ao seu interesse por jardinagem, o cardo cumpre o prometido. O amaranto era uma cultura sagrada para os astecas. Eles misturavam as sementes com mel e sangue humano para fazer bolos rituais. Os conquistadores espanhóis o proibiram especificamente por causa de seu significado religioso, o que mostra o quão importante ele era. Hoje, o amaranto está voltando porque as pessoas estão percebendo que é uma das plantas nutricionalmente mais completas que se pode cultivar. As sementes têm cerca de 14% de proteína. E, ao contrário da maioria das proteínas vegetais, o amaranto contém lisina, um aminoácido que geralmente falta nos grãos. As folhas também são comestíveis. Elas têm gosto de espinafre e são carregadas de vitaminas A e C, cálcio e ferro. Uma planta de amaranto pode produzir até 100 mil sementes. Deixe-me dizer isso de novo. 100 mil sementes de uma única planta. Essas sementes caem no outono, passam o inverno e germinam na primavera seguinte em um tapete denso de mudas. Você não replanta o amaranto, você apenas gerencia os voluntários. Ele também ri do calor e da seca. O amaranto evoluiu na América Central e do Sul, em climas onde outras culturas murcham. Ele possui uma via de fotossíntese C4, que é uma maneira chique de dizer que é extremamente eficiente em converter luz solar e água em crescimento. Enquanto seus tomates murcham no calor de 38 graus, o amaranto está prosperando. Existem variedades ornamentais com folhas vermelhas ou roxas brilhantes e variedades de grãos com cabeças de sementes maciças. Ambos os tipos se ressemeiam agressivamente. Ambos os tipos são comestíveis. Você pode cozinhar as sementes como arroz, estourá-las como pipoca ou moê-las em farinha. A quinoa é a prima de alta altitude do amaranto. É cultivada nos Andes há mais de 5.000 anos em altitudes onde quase nada mais sobrevive. Os incas a chamavam de grão-mãe. Como o amaranto, a quinoa é uma proteína completa. As sementes contêm todos os 9 aminoácidos essenciais, além de ferro, magnésio e fibras. É um dos poucos alimentos de origem vegetal que poderia legitimamente mantê-lo vivo se fosse a única coisa que você comesse. A quinoa se ressemeia facilmente uma vez estabelecida. As sementes são resistentes.
Elas podem ficar no solo por anos esperando pelas condições certas. Uma vez que germinam, a quinoa cresce rápido. Está pronta para colher em cerca de 90 dias e uma única planta pode produzir uma xícara ou mais de sementes. O interessante sobre a quinoa é que ela é naturalmente revestida por saponinas, compostos amargos que protegem as sementes de pássaros e insetos. Você tem que enxaguar a quinoa antes de cozinhá-la para remover o amargor. Mas esse amargor também é o motivo pelo qual a vida selvagem a deixa em paz. Enquanto os pássaros estão depenando seus girassóis, eles ignoram a quinoa. A quinoa também tolera o frio melhor que o amaranto. Ela aguenta geadas leves, e algumas variedades são selecionadas para climas de temporada curta. Se você mora em um lugar com noites frescas e ar seco, a quinoa se ressemeará no seu jardim e voltará ano após ano sem nenhuma intervenção sua. As abóboras são as voluntárias definitivas da pilha de compostagem. Você joga uma lanterna de Halloween no monte de compostagem em novembro e, em junho, há uma videira surgindo dela, como algo saído de um filme de terror. Eis o motivo. As sementes de abóbora foram projetadas para sobreviver à digestão. Na natureza, os animais comem a fruta, se afastam e defecam as sementes em outro lugar. Essas sementes são feitas para lidar com o ácido estomacal, micróbios do solo, calor, frio e tempo. Quando você joga uma abóbora no composto, a polpa apodrece, as sementes ficam lá o inverno todo e, na primavera, elas germinam. As abóboras de pilha de compostagem costumam ser mais saudáveis do que as que você planta intencionalmente, porque o composto é rico em nutrientes e o solo é solto e quente. As videiras crescem rápido, espalham-se por toda parte e produzem frutos sem que você faça nada. A outra vantagem das abóboras é o armazenamento. Uma abóbora devidamente curada, aquela que foi deixada ao sol por uma semana ou duas após a colheita para endurecer a casca, pode durar 6 meses ou mais em um local fresco e seco. Você está diante de um alimento que cresce sozinho e se armazena sozinho. Isso é o mais próximo de graça que se pode chegar. Nem todas as variedades de abóbora se ressemeiam bem. Tipos de herança e de polinização aberta são melhores que os híbridos, porque os híbridos geralmente produzem descendentes estranhos. Mas mesmo os descendentes estranhos costumam ser comestíveis. Você pode acabar com abóboras de aparência esquisita, mas ainda é comida. Os nabos têm a reputação de serem antiquados e chatos, mas isso é porque a maioria das pessoas não sabe como usá-los. Historicamente, os nabos eram comida de sobrevivência. Na Europa medieval, os nabos eram o que mantinha os camponeses vivos quando a colheita de grãos falhava. Na Segunda Guerra Mundial, os nabos foram uma fonte primária de alimento na Grã-Bretanha, quando as linhas de suprimento foram cortadas. As raízes são comestíveis, obviamente, mas as folhas também. As folhas de nabo são um dos vegetais de folhas verdes mais nutritivos que você pode cultivar, com mais cálcio que a couve e carregadas de vitaminas A, C e K. No sul dos Estados Unidos, as folhas de nabo são uma iguaria. Você as cozinha com um osso de presunto ou bacon, e elas têm gosto de terra, ferro e sobrevivência. Se você deixar os nabos espigarem, o que significa que não os colhe e deixa que floresçam, eles produzem vagens de sementes. Essas vagens também são comestíveis quando jovens e tenras. Então a planta solta as sementes, que germinam no outono ou na primavera seguinte, e você tem mais nabos. Os nabos crescem rápido. Você pode plantá-los no início da primavera ou no final do verão e ter raízes comestíveis em 40 a 60 dias. Eles toleram o frio e algumas variedades ficam mais doces após uma geada. Como eles se ressemeiam, você pode criar um ciclo onde sempre terá nabos surgindo em algum lugar do jardim. O truque é deixar algumas plantas espigarem a cada ano. A maioria das pessoas arranca todos os seus nabos, o que quebra o ciclo. Se você deixar 2 ou 3 plantas darem sementes, terá voluntários para sempre. A rúcula é a droga de entrada para os jardins de autorressemeadura. É fácil, é rápida e uma vez no seu jardim, ela nunca mais sai. A rúcula vai dar semente à salada em cerca de 3 semanas.
Você pode cortar as folhas e elas crescem de novo. Você pode ignorá-la e ela continua crescendo. Quando o tempo esquenta, a rúcula espiga e produz flores brancas com veios roxos. As abelhas adoram as flores, então as flores se transformam em vagens de sementes. Essas vagens secam, abrem-se e lançam sementes para todos os lados. No final do verão, você terá mudas de rúcula brotando em rachaduras no pavimento, entre as fileiras de outros vegetais e na pilha de compostagem. As sementes são pequenas e leves e se espalham facilmente. Uma planta de rúcula madura pode produzir milhares de sementes. O sabor da rúcula se intensifica à medida que ela amadurece. Folhas jovens são suaves e picantes. Folhas mais velhas têm gosto de raiz forte misturada com pimenta do reino. Algumas pessoas odeiam, outras amam. De qualquer forma, ela é comida grátis que exige zero trabalho. A rúcula também é uma cultura de inverno em muitos climas. Ela germina em clima frio, cresce durante o outono e, em invernos amenos, continua produzindo a temporada toda. Enquanto seu jardim de verão está morto, a rúcula ainda está verde. A chicória é uma daquelas plantas que as pessoas não reconhecem ou odeiam ativamente, o que é uma pena porque é incrivelmente útil. As raízes são o que a maioria das pessoas conhece na chicória. A raiz de chicória torrada foi usada como substituto do café durante a Guerra Civil Americana e a Segunda Guerra Mundial. Ainda é usada hoje no café estilo New Orleans. As raízes também são comestíveis quando jovens e cozidas. Elas têm gosto de uma pastinaca amarga. As folhas são onde está o verdadeiro valor. As folhas de chicória são usadas em saladas na Europa, especialmente na Itália, onde são chamadas de radicchio ou catalogna, dependendo da variedade. Elas são amargas, mas esse amargor é o que as torna interessantes. Você pode branqueá-las cobrindo a planta para bloquear a luz, o que reduz o amargor e torna as folhas amarelo pálidas. A chicória se ressemeia agressivamente. Uma vez que você a tenha, sempre a terá. A planta lança um alto talo floral no verão coberto de flores azul brilhantes. Uma das poucas flores verdadeiramente azuis no mundo dos vegetais. Essas flores se transformam em sementes. As sementes caem e, na primavera, você tem mais chicória. A chicória selvagem cresce ao longo das estradas em toda a Mesoamérica do Norte. Você provavelmente já a viu e não sabia o que era. Essa mesma planta pode ser cultivada em seu jardim e se comportará exatamente da mesma maneira. Ela aparece, produz e não pede ajuda. A ançarinha branca é tecnicamente uma erva daninha, mas é uma das plantas mais nutritivas do planeta. Tem mais proteína, cálcio, ferro e vitaminas A e C que o espinafre. Povos indígenas em toda a América do Norte a colhiam como um vegetal verde. Os primeiros colonos europeus a chamavam de erva de porco e a davam ao gado, mas também a comiam quando os tempos eram difíceis. Ela aparece nos jardins todos os anos sem ser plantada. As sementes podem ficar latentes no solo por décadas. Quando as condições são favoráveis, elas germinam. Você consegue um grupo denso de ançarinha branca, onde antes não havia nada. As folhas jovens e as pontas tenras dos caules são comestíveis cruas ou cozidas. Elas têm gosto de um espinafre suave, levemente amanteigado. Folhas mais velhas ficam duras, mas você ainda pode cozinhá-las. Uma planta pode produzir até 70.000 sementes, e é por isso que se espalha tão facilmente. A ançarinha branca também é um acumulador dinâmico, o que significa que ela puxa nutrientes das profundezas do solo e os concentra em suas folhas. Quando a planta morre ou você a corta, esses nutrientes retornam à camada superficial do solo. É basicamente uma fábrica de fertilizante gratuita. A única desvantagem é que a ançarinha branca contém ácido oxálico, que pode interferir na absorção de cálcio se você comer quantidades maciças. Mas o espinafre também contém. Quando cozido, o ácido oxálico é reduzido. Em quantidades normais não é uma preocupação. O cosmos é a única planta puramente ornamental nesta lista, mas ganha seu lugar por um motivo: polinizadores. As flores de cosmos atraem abelhas, borboletas e insetos benéficos, como as moscas das flores, que comem pulgões.
Um jardim cheio de cosmos é um jardim com uma população de insetos saudável, o que significa melhor polinização para seus vegetais e controle natural de pragas. Eu também, pessoalmente, acho que elas são muito bonitas. As flores também são comestíveis. São suaves, levemente doces e ficam lindas em uma salada ou bolo. Mas o valor real está na ressemeadura. O cosmos é uma anual, mas se ressemeia tão agressivamente que poderia muito bem ser perene. Uma planta pode produzir centenas de sementes. Essas sementes caem no outono, sobrevivem ao inverno e germinam na primavera. Em poucos anos você terá cosmos por toda parte. A planta também é quase indestrutível. Tolera solo pobre, calor, seca e negligência. Floresce do meio do verão até a geada. Enquanto suas anuais, cuidadosamente plantadas, estão morrendo, o cosmos está prosperando. No México, onde o cosmos é nativo, ele cresce selvagem em campos e ao longo de estradas. Essa mesma resistência se traduz para o seu jardim. A beldroega é outra planta que a maioria das pessoas considera uma erva daninha. Mas é uma erva daninha com mais ácidos graxos ômega 3 do que qualquer outro vegetal de folha. Também possui vitaminas A, C e E, além de magnésio, cálcio e potássio. É uma suculenta, o que significa que armazena água em suas folhas e caules grossos e carnudos. É por isso que sobrevive à seca. Enquanto sua alface está murchando, a beldroega está perfeitamente feliz. O sabor é suave e levemente picante, com uma textura crocante. Você pode comê-la crua em saladas, cozinhá-la como espinafre, conservá-la ou adicioná-la a sopas. No Oriente Médio e no Mediterrâneo, a beldroega é um vegetal comum. No México é chamada de verdolagas e é usada em ensopados e tacos. A beldroega se ressemeia prolificamente. Uma planta pode produzir mais de 50 mil sementes. Essas sementes são minúsculas, quase como pó, e se espalham por toda parte. Elas também permanecem viáveis no solo por anos, às vezes décadas. Você pode capinar toda a sua beldroega em um ano e ela voltará no seguinte a partir de sementes que estavam latentes. Existem dois tipos. A beldroega selvagem, que tem folhas pequenas e se espalha pelo chão, e a beldroega cultivada, que tem folhas maiores e cresce de forma mais ereta. Ambas se ressemeiam. Ambas são comestíveis. Os tipos cultivados são mais fáceis de colher porque as folhas são maiores. O arroxe é, na minha opinião, um dos vegetais mais subestimados do mundo. Também é chamado de espinafre da montanha e é cultivado na Europa e na Ásia há séculos como substituto do espinafre. As folhas vão do vermelho profundo ao roxo, o que torna a planta ornamental, além de comestível. Você pode usá-la em saladas para dar cor ou cozinhá-la como espinafre. O sabor é suave e levemente terroso, sem o amargor que alguns vegetais verdes têm. A planta cresce alto, até 1,8 metro, e produz cabeças de sementes maciças. Essas cabeças de sementes soltam milhares de sementes que germinam na primavera seguinte. Uma vez que você planta o arroxe, você o terá para sempre. Também é uma cultura de estação fria, o que significa que cresce na primavera e no outono, quando outros vegetais verdes estão lutando. Ele tolera geadas leves e continua produzindo muito depois que o espinafre espigou. O arroxe também é tolerante ao sal. Se você mora perto da costa ou em uma área com solo alcalino, o arroxe crescerá onde outros vegetais falham. É por isso que é chamado de espinafre da montanha. Cresce em condições adversas de alta altitude. O pigmento vermelho nas folhas vem das betalainas, os mesmos compostos encontrados na beterraba. Esses pigmentos têm propriedades antioxidantes. Você está obtendo nutrição e remédio da mesma planta. A maioria das alfaces é mimada. Precisa de clima fresco, água consistente e proteção contra o calor. Mas existem variedades de herança que quebram esse padrão. Oak Leaf, Black Seeded Simpson e Deer Tongue são todas alfaces de herança que se ressemeiam facilmente se você deixá-las espigar. O truque é plantá-las cedo, colher as folhas externas e depois deixar uma ou duas plantas darem sementes. A alface produz um talo floral alto, coberto de pequenas flores amarelas. Essas flores se transformam em sementes e as sementes caem.
No outono ou na primavera seguinte, você terá mudas de alface por toda parte. Variedades de herança também são mais tolerantes ao calor do que as alfaces modernas. Elas ainda vão espigar no clima quente, mas demoram mais para fazer isso. Isso lhe dá uma janela de colheita mais longa. A outra vantagem da alface de herança é o sabor. A alface moderna foi selecionada para transporte e vida útil, o que significa que é composta principalmente de água. Variedades de herança têm mais sabor, às vezes amargo, às vezes amanteigado, sempre mais interessante do que iceberg. Se você guardar sementes de suas melhores plantas, aquelas que não espigaram cedo ou não foram comidas por lesmas, você está essencialmente criando uma variedade de alface adaptada ao seu jardim específico. Em poucos anos você terá uma linhagem que prospera em suas condições. A salsifis também é chamada de planta ostra. A salsifis é um vegetal de raiz que quase ninguém mais cultiva, o que é uma pena porque é um dos poucos vegetais que tem gosto de frutos do mar. A raiz parece uma pastinaca longa e fina. Quando você a cozinha, ela tem um sabor que as pessoas descrevem como parecido com o de ostra. Daí o nome, planta ostra. É suave, levemente doce, com uma textura semelhante a uma ostra cozida ou coração de alcachofra. A salsifis era comum em jardins europeus nos anos 1800. Depois caiu em desuso porque demora para crescer e é difícil de colher. Mas essas mesmas qualidades a tornam uma sobrevivente. A salsifis é uma bienal. No primeiro ano, ela cresce uma roseta de folhas parecidas com grama e desenvolve a raiz comestível. No segundo ano, ela lança um alto talo floral com flores roxas que parecem dentes de leão gigantes. Essas flores se transformam em cabeças de sementes, grandes bolas peludas como sementes de dente de leão. O vento as pega e as espalha por toda parte. Uma vez que a salsifis esteja estabelecida em seu jardim, ela se ressemeia indefinidamente. Você não precisa replantar. Você apenas colhe as raízes das voluntárias. As raízes podem ficar na terra o inverno todo e serem colhidas no início da primavera. Isso torna a salsifis um dos poucos vegetais que você pode colher quando todo o resto está dormente. Tomatillos e camapos são plantas aparentadas, ambas da família Physalis. Ambas são campeãs de ressemeadura. Os tomatillos são a base do molho verde. O fruto cresce dentro de uma casca de papel e, quando está maduro, a casca se abre. Se você não colher todos, e não colherá porque são prolíficos, os frutos caem, apodrecem e as sementes germinam na primavera seguinte. Uma planta de tomatilo pode produzir centenas de frutos. Cada fruto contém dezenas de sementes. Faça as contas. Em poucos anos, os tomatilos estarão brotando em todos os cantos do seu jardim. Mas tenha cuidado, pois este pode quase se tornar invasivo. Então esteja pronto para comer muito desse pequeno fruto. Os camapos são menores e mais doces. Eles têm gosto de um tomate cereja com sabor de abacaxi. Eles também se ressemeiam agressivamente. O fruto cai no chão dentro da casca que protege as sementes durante o inverno. Na primavera, você terá mudas de camapu por toda parte. Ambas as plantas são da família das beladonas, o que significa que toleram uma ampla gama de condições. Elas crescem em pleno sol ou sombra parcial. Elas lidam com o calor. Elas lidam com a seca uma vez estabelecidas. Uma vez que você as tenha, nunca deixará de tê-las. O único cuidado, tomatilos e camapos podem ter polinização cruzada entre si, o que às vezes produz híbridos estranhos. Geralmente esses híbridos ainda são comestíveis, mas podem não ter o mesmo sabor das plantas-mãe. Tatsoi é uma couve chinesa que forma uma bela roseta de folhas verdes escuras em forma de colher. É uma das verduras mais resistentes ao frio que você pode cultivar. Ela sobrevive a geadas fortes e até neve leve. O sabor é suave e levemente picante, menos intenso que a rúcula, mas mais interessante que a alface. Você pode comê-la crua em saladas ou cozinhá-la em refogados, sopas ou cozidos. E quando o tempo esquenta, o tatsoi espiga e produz flores amarelas em talos altos. Essas flores também são comestíveis. Têm gosto de um brócolis suave.
Então as flores se transformam em vagens de sementes e as sementes caem. O tatsoi se ressemeia facilmente em clima frio. Em muitos climas, ele germinará no outono, passará o inverno como plantas pequenas e crescerá rapidamente no início da primavera. Você obtém uma colheita antes que qualquer outra coisa no jardim acorde. Outras verduras asiáticas se comportam da mesma maneira. Mizuna, pak choi, mostarda. Todas elas espigam quando estressadas pelo calor. Todas produzem sementes abundantes e todas se ressemeiam se você deixar. A vantagem dessas verduras é a velocidade. Da germinação à colheita são de 30 a 45 dias. Isso é mais rápido que a maioria dos vegetais. E porque se ressemeiam, você pode ter colheitas contínuas sem replantar. Estes não são os vegetais que você vê em revistas de jardinagem. Eles não são arrumadinhos, não são controlados e não cabem em um canteiro elevado organizado. Mas também são as plantas que continuarão produzindo quando você esquecer de regar, quando o tempo ficar brutal, ou quando você simplesmente não tiver tempo para se preocupar com um jardim. Plante-as uma vez, deixe-as dar sementes e dê um passo atrás. Em poucos anos, você terá um jardim que funciona sozinho. Isso não é preguiça, é trabalhar com a natureza em vez de contra ela. Se esta exploração das plantas zumbis mudou a maneira como você vê a vida resiliente em seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e os segredos que foram enterrados por tempo demais. Vamos plantar juntos as sementes para um futuro autossustentável. O próximo tesouro de nossa série de jardins será revelado muito em breve.